Bom, pessoal, vamos lá para a correção, né, dos exercícios. Exercício número 7, tá? Onde eu tenho dois peões brancos, eu tenho uma torre branca, eu tenho um rei branco, eu tenho um bispo branco. E das peças pretas eu tenho duas torres pretas, dois peões e o rei preto, tá? Então, eu preciso fazer apenas um lance para que eu possa dar o checkmate. Então, nessa situação, o que eu faria, tá? Qual é o exercício certo? Eu vou pedir para você pausar, dar uma pausa, para você olhar essa situação, e quando você pausar, você consegue pensar e raciocinar melhor, tá? Vai dar uma pausa no vídeo, que em seguida eu vou dando a resposta, tá? De todos os outros exercícios você vai fazer a mesma coisa. Você dá uma pausa, tenta fazer a resolução do exercício e depois em seguida eu já venho com a resposta, ok? Então, nessa situação, o que você faria? Simples, você vai trazer a sua torre, H1, checkmate. Tá? Porque não tem como o rei fugir para essa casa, porque essa casa está sendo atacada pelo bispo, ok? Então olha lá, essa casa está sendo atacada pelo bispo e minha torre branca atacou a coluna inteira, inclusive a casa que o rei adversário está, o rei preto, ok? Vamos lá, exercício número 8. Tá? Dos que eu passei para vocês, a correção, exercício número 8. Tá? Então, no número 8 eu tenho essa situação. Tá? Eu estou com um peão branco, o rei branco, torre branca. Tá? Eu tenho a rainha preta, eu tenho a torre preta, eu tenho um peão preto, e eu tenho o rei preto, e eu tenho o cavalo. Tá? Seguindo a mesma lógica do exercício anterior, eu preciso dar um checkmate movendo apenas uma peça, tá? Então, nesse caso é o seguinte, o que seria o checkmate? Checkmate, eu tenho que atacar a casa do rei adversário e atacar as casas que possibilitariam uma possível fuga do rei, tá? Então, nesse caso, nesse lance é o seguinte, eu vou mover a minha torre branca, checkmate. Por quê? A minha coluna está sendo atacada pela minha torre, inclusive a casa que o rei adversário se encontra. Ele poderia fugir para essa casa e para essa casa, tá? Mas eu tenho um cavalo que está bloqueando essa possível fuga. Então, nesse lance, é checkmate. Pessoal, vamos lá. Exercício número 9, tá? Correção do exercício número 9, tá? Então, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho uma torre preta, eu tenho um bispo preto, eu tenho o rei preto e eu tenho um peão branco. Peças brancas, eu tenho rei branco, cavalo branco e a torre branca, tá? Então ficaria da seguinte maneira, tá? Apenas com um lance das peças brancas para que eu possa dar o checkmate, ok? Então vamos lá. Eu vou mover a minha torre para a G1, checkmate, tá? A explicação desse checkmate, você poderia me falar assim, mas o meu rei preto, ele pode capturar o meu cavalo branco e fugir. Negativo. Rei nunca pode ficar ou ir para uma casa que está sendo atacada, tá? Então, o rei, ele anda uma casa de cada vez e captura uma casa de cada vez. Então, eu nunca posso colocar o meu rei numa fuga ou quando ele estiver em xeque, eu nunca posso colocar ele em uma casa que está sendo atacada, tá? Então, ali no caso, o rei preto, não poderia fugir para essa casa,
nem para essa casa, porque o meu cavalo está atacando as duas casas. E eu movendo a minha torre para o G1, a minha torre está atacando a coluna inteira, inclusive a casa que o rei adversário está. Essa casa está sendo atacada pelo rei branco e essa casa está sendo atacada pelo rei branco, impossibilitando a fuga do rei preto. Então, movi a minha torre branca para G1 e dei checkmate. Vamos lá. Exercício número 10. Tá? Eu tenho o meu rei branco, eu tenho 2 bispos. Você pode perceber que eu tenho um bispo atacando a diagonal branca, na diagonal branca, e eu tenho um bispo na diagonal verde e 2 peões. Pelo lado preto eu tenho um rei preto, eu tenho uma torre preta, um cavalo preto e um peão preto, certo? Então vamos lá. Esse já mudou a lógica para o exercício anterior, tá? Eu estava atacando com torre, agora vou começar a atacar com bispo, certo? Então esse exercício é simples, seguindo aquela lógica, onde eu tenho que bloquear as fugas do rei adversário e eu preciso atacar a casa que o rei adversário se encontra, no rei preto, tá? Com apenas um lance eu preciso dar o checkmate, tá? Nesse caso, o que eu faria, tá? Pensa um pouquinho. Resposta: eu vou mover o meu bispo até a casa A6, checkmate. Por que checkmate? O meu bispo sendo movido para cá, ele está atacando a casa que o rei se encontra e a possível fuga dele, tá? E o meu bispo da casa verde está bloqueando a fuga, onde ele poderia fugir, ou aqui, mas eu tenho um bispo atacando as casas de uma possível fuga do rei. Então esse movimento seria o checkmate, o movimento do bispo para a A6. Vamos lá, pessoal, exercício número 11, tá? Então eu tenho a seguinte situação: eu tenho 3 peões brancos, eu tenho rei branco, eu tenho torre branca, eu tenho bispo branco, 3 peões pretos, eu tenho a torre preta, o bispo preto, o rei preto, o outro bispo e eu tenho outra torre preta, tá? Então nesse lance seria o seguinte: para que eu possa dar um cheque com apenas um movimento, eu teria que mover a minha torre. Então eu tiro a minha torre do D1 e levo ela para o D8, tá? Desse jeito. Torre D8, checkmate, tá? Mas aí você pode falar assim para mim: não, mas aí eu não posso adiantar esse peão e proteger? Não, porque ele não sairia do cheque, tá? Então, a possível fuga dele, que seria essa casa, o meu bispo está bloqueando, ok? Então, checkmate. Vamos lá, pessoal, exercício número 12, então eu tenho a seguinte situação, tá? Eu tenho 2 peões brancos, o rei branco, tenho um cavalo branco, 2 bispos brancos, tá? Pro lado preto, eu tenho um peão preto, um rei preto, torre preta, peão preto e eu tenho outro cavalo, tá? Cavalo preto, tá? Então, esse lance ficaria da seguinte maneira, tá? Seguindo a lógica que eu preciso atacar a casa que o rei está e atacar as fugas, as casas que possibilitariam uma possível fuga do rei adversário. Então, eu preciso mover apenas uma peça e dar checkmate com as peças brancas. Nesse caso, ficaria da seguinte maneira: captura esse peão, checkmate. Por que o checkmate aqui? Tá? Eu estou atacando o rei adversário,
Mas aí você fala assim para mim, mas ele poderia fugir para essa casa, mas o meu cavalo branco está atacando essa casa. E o meu cavalo branco está protegendo. Você pode falar assim, mas o meu rei preto não pode capturar o bispo branco e sair do cheque? Não, porque o meu cavalo está protegendo ele. Tá? Então, nesse caso, cheque mate. E ele não tem como ele fugir para essa casa, porque o meu bispo está atacando esta casa. Pessoal, vamos lá, exercício número 13, ok? Correção, tá? Então eu tenho um jogo completo, tá? Tanto do branco quanto do preto. Então, esse lance seria teoricamente mais fácil, tá? Ele confunde um pouco, porque se eu mover esse bispo, capturar esse peão, eu vou dar cheque, não seria um mate. Mas aí você me pergunta, mas a minha dama não está protegendo ele e não está atacando a casa que ele está? Sim, só que seria a vez do preto e ele moveria para cá, tá? Então, esse lance você ficaria da seguinte maneira, para ser um lance correto, tá? Eu moveria a minha dama, capturava o peão adversário e cheque mate. Por quê? A minha dama está atacando essa casa, que o rei, de uma possível fuga do rei, e essa casa de uma possível fuga do rei, e ainda está atacando o rei. Mas você pode me falar assim para mim, mas ele não pode, o rei não pode capturar a dama e sair do cheque? Mas eu tenho um bispo que está protegendo, tá? Então, esse lance seria o checkmate. Vamos lá, exercício número 14, tá? Eu tenho todas as peças no jogo, já tenho uma movimentação das peças brancas, das peças pretas. Com apenas um lance, eu preciso dar o checkmate, tá? Então esse aqui é mais simples. Como eu tenho os peões que abriram um corredor para mim naquele canto, tá? Eu vou apenas mover a minha dama para cá. Checkmate. Por que checkmate? Não tem como nenhuma peça. Eu tenho as três coisas que eu posso fazer quando eu estou em xeque: fuga, proteção e captura. Ali, no caso, eu não tenho como fazer nenhuma, não tenho nem como fugir com o rei, eu não tenho nenhuma peça que possa proteger e nenhuma peça que possa capturar a minha dama para que eu saia do cheque. Então, nesse caso, checkmate. Vamos lá, exercício número 15, bem simples, tá? Eu tenho torre branca, rei branco, peão, 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 4 peões brancos e um bispo branco, tá? 3 peões pretos, rei preto, bispo preto, peão preto e 2 torres pretas, tá? Então ficaria exatamente dessa maneira esse lance. Esse é mais simples. Eu desceria com a minha torre, a coluna inteira, colocaria ela na E8, checkmate. Vamos lá, exercício número 16, tá? Também eu tenho o jogo completo, todas as peças no tabuleiro, tá? Então eu moveria da seguinte maneira, tá? Eu vou mover a minha dama, capturo o peão preto, checkmate, tá? O meu bispo branco está protegendo, está respaldando o cheque da minha dama branca. Checkmate. Vamos lá, pessoal, exercício número 17, tá? Esse lance, ele é bem interessante, tá? Eu continuo tendo que mover apenas uma peça e dar checkmate, tá? Nesse caso, como eu faria, tá? Eu desceria com a minha torre para o D8, checkmate. Mas aí você fala assim para mim, não, mas esse lance, a torre preta desceria e protegeria o rei.
Errado, porque a torre preta seria uma peça cravada. Olha aqui, ó. Se eu sair com a minha torre dali, ela está abrindo o caminho para atacar. E como eu disse, eu não posso deixar o meu rei em uma casa que está sendo atacada, certo? Então, nesse caso, esse é o lance que seria checkmate. Vamos lá, exercício número 18. Tá? Então é o seguinte, esse lance também é bem interessante. Tá? Eu tenho uma torre branca, eu tenho um rei branco, eu tenho três peões brancos, tenho bispo branco, eu tenho um cavalo branco. O adversário, as peças pretas, eu tenho um rei, tenho peão, tenho bispo, cavalo, torre e um peão. Tá? Seguindo a ordem dos exercícios, checkmate com apenas um movimento. Dá uma analisada nesse lance. O que eu faria nesse lance? Na verdade, a correção desse exercício seria assim. Cavalo branco para G6, checkmate. Aí você pode falar para mim, não, mas o peão ele pode capturar o cavalo branco. Não, ali naquele caso, o peão seria uma peça cravada. Eu não posso tirar aquele peão porque a minha torre atacaria o rei adversário. Tá? Essa coluna ficaria livre para ser atacada pela torre branca. Atacaria o rei adversário. E eu tenho um bispo atacando a casa da possível fuga do rei. Tá? Então, eu colocando meu cavalo ali, o meu cavalo ataca a casa que o rei está, checkmate.